Olá, amigos da Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. A cada semana nós nos reunimos para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. E nessa temporada estamos estudando sobre o livro do profeta Daniel. Na semana passada começamos a estudar o texto de Daniel 8,14, texto este que contém a maior profecia da Bíblia, 2.300 anos de história. Nós vimos a metade desse tema na semana passada, estudamos sobre as 70 semanas e hoje vamos estudar sobre quando terminaria esse período e então o santuário seria purificado. Você é muito bem-vindo a esse estudo tão especial que nós temos todas as semanas. E vocês que estão conosco aqui no Cevisa, participando dessas gravações, muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos e eu espero que prontos para mais uma semana de estudos. Estão lembrados do que estudamos na semana passada? Semana passada começamos a falar sobre o tema das 2.300 tardes e manhãs. Hoje nós vamos estudar a segunda parte desse tema e aprender mais a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Pois bem, antes de começarmos, antes de abrirmos a Bíblia, nós vamos orar para que Deus possa nos guiar mais uma vez nesse estudo. E você que está em casa, eu convido você também a tomar a sua Bíblia e orar e aprender mais da vontade de Deus para todos nós. Pai eterno, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de reunirmos para estudar a Tua Palavra. Suplicamos mais uma vez que o Teu Divino Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, possa agora iluminar nossa mente e nosso coração para aprendermos qual é a Tua perfeita vontade. Dirige a todos nós agora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos à segunda parte do nosso estudo de Daniel, capítulo 8. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel 8 e também Daniel 9. De fato, já ingressamos no capítulo 9, que vai explicar o capítulo 8. E nós vimos na semana passada de que no capítulo 8, o chifre pequeno estava fazendo uma obra contra o Altíssimo. Daniel 8, 11 e 12 diz de que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, tirou o sacrifício diário, o santuário foi deitado abaixo, o exército lhe foi entregue e finalmente deitou a verdade por terra e prosperou. Esta foi a obra do chifre pequeno, que nós já identificamos aqui como sendo Roma, em suas duas fases, Roma pagã e Roma papal. Então no versículo 13, um dos seres vai perguntar ao outro santo que falava e vai dizer assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então um santo pergunta ao outro, seres celestiais, até quando o chifre pequeno terá liberdade para agir? E então em Daniel 8,14 vem a resposta desse outro ser, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então a purificação do santuário tinha a ver com os eventos do final dos tempos e com a obra do anticristo. E então na semana passada nós descobrimos de que deste período de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, 70 semanas haviam sido determinadas para o povo judeu. E a expressão hebraica de determinadas é separadas, cortadas. Ou seja, a profecia das 70 semanas faz parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Assim, Deus estava dando ainda para o povo judeu 490 anos de oportunidade para que eles se arrependessem. E na semana passada, nós descobrimos a data que marca o início desse período. É a saída da ordem
para restaurar e edificar Jerusalém. Então vamos fazer uma breve revisão. O povo judeu teria 70 semanas de oportunidade. A data inicial dessas 70 semanas, ou 490 anos, seria o decreto de Artaxerxes, em 457, o que nos conduziria até o ano 34, exatamente 490 anos. Um outro detalhe bem interessante: em 457, quando é promulgado o decreto, inicia-se o período das 70 semanas, mas o anjo divide as 70 primeiro em 7 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi nesse período que os samaritanos atrapalharam a reconstrução da cidade, e os judeus, nesse tempo, tiveram que, simbolicamente, ter numa mão a colher de pedreiro e na outra uma arma, para trabalhar na reconstrução e ao mesmo tempo se defender do empecilho que os samaritanos se tornaram. Por isso, no ano 408, ao se passarem 49 anos, ficou pronta parte dessa restauração. Então o anjo disse: depois que passarem 62 semanas, nós teremos o ungido. E Cristo foi o ungido de Deus por ocasião do seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Então, do ano 457 até o ano 27, ano do batismo de Cristo, 15º ano de Tibério César, nós temos exatamente 483 anos. Mas foram dados para os judeus 490. Ainda faltava uma semana. Esta uma semana, o profeta Daniel recebeu a revelação. Ele, o Messias, faria firme aliança com muitos por uma semana. Então a aliança duraria do ano 27 até o ano 34. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício contínuo. E sacrifício contínuo é a morte dos animais no santuário. Como Jesus deu fim ao sistema sacrificial do santuário? Ele próprio se oferecendo sobre a cruz. E se você ler nos evangelhos, você vai perceber de que dias antes da sua morte, Jesus fez uma entrada triunfal em Jerusalém montado num jumentinho. Estão lembrados desse episódio? Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho? Que dia foi aquele? Foi o domingo. Domingo anterior à crucifixão. É por isso que os católicos chamam esse domingo de o Domingo de Ramos. E isso está corretíssimo, porque foi num domingo que Jesus entrou em Jerusalém. E que dia era aquele domingo? Era o dia 10 do mês de Abib, o mês da Páscoa. E se você for para Êxodo 12, aonde a Páscoa foi instituída, você vai descobrir que o Cordeiro Pascal, que morria ao pôr do sol do 14º dia, ele tinha que ser separado no 10º dia. E no 10º dia do mês de Abib, que era o mês da Páscoa, Cristo entrou em Jerusalém. E quando a multidão estava aclamando hosanas ao filho de Davi, e eles estavam prontos para coroá-lo, Jesus desapareceu. O que ele fez? Ele se colocou à parte como sacrifício. Como o Cordeiro Pascal era separado no 10º dia, ele se separou para o sacrifício. E finalmente, na sexta-feira, ele vai ser crucificado. E quando ele é crucificado, e quando ele morre, o véu do templo, que separava o Santo do Santíssimo, rasga-se de alto a baixo, dizendo claramente, ou prefigurando claramente, que o sistema sacrificial chegara ao seu fim. Mas ainda faltavam 3 anos e meio de graça para os judeus. E é por isso que Cristo, antes de morrer, disse para os discípulos: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tomeis rumo aos gentios, não vão atrás dos samaritanos,
mas de preferência buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ainda haviam 3 anos e meio de chance para a nação judaica. E nós vimos na semana passada que finalmente em Atos capítulo 7, a partir do verso 54, nós temos o apedrejamento de Estevão. E Estevão foi apedrejado exatamente no ano 34, exatamente no fim de 490 anos de chance. E a partir da morte de Estevão, vai entrar em cena um jovem que estava aí, testemunhando o apedrejamento, chamado Saulo. E agora Saulo se torna Paulo, depois do seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Torna-se o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque agora Israel, como nação, não é mais o povo de Deus. Bom, isso vocês já sabem. Isso nós vimos semana passada. Agora vamos continuar desse ponto em diante. Vamos passar agora para o período maior de 2.300 anos. Quando terminasse esse período, o santuário seria purificado. E vamos aprender o que simboliza a purificação do santuário. Se até aqui nós percorremos 490 anos ou 70 semanas, é muito fácil. Agora você pega os 2.300 anos e subtrai 490. Quanto vai nos sobrar? 1.810. Se o apedrejamento de Estevão aconteceu no ano 34, o que eu preciso fazer agora? Simplesmente somar 1.810 anos. E se eu somo 1.810 com 34, a que ano eu serei levado? 1844. Vocês se lembram que eu disse para vocês de que o tempo do fim começava com 2 datas específicas, 1798 e 1844? O que aconteceu em 1798? Nós vimos aqui já no passado. O Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. E quando o Papa é preso, nós estamos terminando um período de 12 séculos, 1.260 anos de supremacia papal. E agora, quando termina os 2.300 dias, nós chegamos ao ano de 1844. Então, o fim do período de 1.260 anos de supremacia papal e o fim do período de 2.300 anos para a purificação do santuário, essas 2 datas, elas apontam respectivamente para a chegada do tempo do fim. Ou seja, nós que estamos vivendo no ano atual e já estamos vivendo o tempo do fim. Isso quer dizer que desde 1798 e 1844, o nosso mundo vai se tornar o cenário para os últimos eventos da história humana. Agora, uma outra questão. Se o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457, saiu no dia da expiação, ao se passarem 2.300 anos, é lógico que o santuário será purificado num dia da expiação, em 1844. Agora, quando eu pego o nosso calendário, que é o gregoriano, e faço uma comparação com o calendário judaico, que por muito tempo foi usado o calendário caraíta, o dia da expiação, no ano 1844, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que era o mês de Tishri, ele vai coincidir com que dia do calendário gregoriano, o nosso, no ano 1844? Ele vai coincidir exatamente com o dia 22 de outubro de 1844. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 16 e olhe para o versículo 29. Levíticos 16, verso 29. A festa anual da expiação.
Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Qual era o dia da festa anual da expiação? 10º dia do 7º mês. Pois bem, o 10º dia do 7º mês, no ano 1844, segundo o nosso calendário gregoriano, ele caiu no dia 22 do mês de outubro. Então, na terça-feira, 22 de outubro de 1844, foi a data que Deus marcou para a purificação do santuário. Se o templo foi destruído no ano 70 e a profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta para 1844, o santuário a ser purificado não pode ser o terrestre, só pode ser o santuário celestial. E é por isso que em Êxodo 25:40, Deus disse para Moisés: construa um tabernáculo segundo um modelo que te foi mostrado no monte. Qual modelo Moisés viu lá no Monte Sinai? O próprio santuário celestial. E quando você vai para o livro de Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele está sistematizado de acordo com o santuário. Ele está dividido em 7 cenas. E cada cena que abre no Apocalipse é uma cena do santuário celestial. Então há um santuário no céu. É esse santuário que tem que ser purificado. Agora, o que essa purificação do santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844, representa? Sim, Leonardo. Pastor, uma dúvida. Quando a palavra de Deus fala que foi apresentado um modelo, esse modelo não poderia ter sido apresentado na forma de um projeto? E qual outro trecho da Bíblia que possa confirmar a existência desse santuário lá na eternidade? Na eternidade. Nós iremos então para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos responder essa pergunta e entender o que significa a purificação do santuário celestial. Eu espero você depois do intervalo. Olá amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a purificação do santuário celestial. Estamos na parte 2 de um tema que começamos semana passada. Terminamos nosso primeiro bloco com uma pergunta feita pelo Leonardo. E a pergunta foi: quais as evidências bíblicas que nós temos de que há um santuário no céu? Eu queria que você abrisse comigo, Leonardo, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, você que nos assiste em casa. Hebreus capítulo 8, dê uma olhadinha em alguns versos. Olha o primeiro. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, aonde? Nos céus. Verso 2. Como ministro de quê? Do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não quem? Aqui então está. Jesus se assentou no santuário celestial como ministro do verdadeiro tabernáculo, ou seja, à destra de Deus. Então há um santuário no céu que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui está um texto que fala do santuário celestial. De fato, o livro de Hebreus foi escrito para mostrar ao povo judeu que todo o sistema sacrificial do santuário terrestre era uma cópia de tudo o que acontecia no santuário celestial. Se você ler também aí o capítulo 9 em diante, você vai perceber, principalmente verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham aonde? Nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles o quê? Superiores. O autor de Hebreus está dizendo de que esse santuário celestial passaria por uma purificação. E Daniel 8,14 é quem diz quando seria.
E Daniel 8,14 disse que foi no dia 22 de outubro de 1844. Sim, pastor Alexandre. Pastor, nós sabemos que no céu, né, conforme nós vemos, no céu não tem pecado, não tem nada, nenhum erro, coisa assim. Então, esse santuário que tem lá, teria que ser purificado de quê? Haja vista que lá não tem pecado, não tem nenhuma maldade, não tem nada, a não ser Deus na sua santidade. Boa sua pergunta. De fato, no céu não há o pecado que se iniciou lá com Lúcifer e logo foi expulso do céu. Lembra do surgimento do mal com Lúcifer pecando? Apocalipse 12, 7 a 9 vai falar desse conflito. O que precisa ser purificado no céu são os registros do pecado. Você lembra que no santuário terrestre, o pecador cometia o pecado e ao trazer a sua oferta, o animal para ser sacrificado, o sangue desse animal entrava para dentro do santuário. Então, o sangue, ao vir para o santuário, ele trazia o registro do pecado. E uma vez por ano, o santuário terrestre passava por uma purificação. Por quê? Porque lá estavam registrados os pecados. A Bíblia declara claramente de que tudo que nós fazemos está sendo registrado nos livros. Inclusive aqui em Daniel, volte para Daniel, capítulo 7. Olha essa cena de juízo no capítulo 7. Daniel, capítulo 7. A partir do versículo 9, falando no contexto do chifre pequeno, inclusive, há uma cena de um tribunal. Daniel 7, 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos como a pura lã. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e o quê? Isso é uma cena do tribunal celestial. Os livros são os livros de registro que contêm a vida de cada ser humano. E os nossos pecados lá estão registrados. E o que significa a purificação no santuário celestial? A purificação dos registros de pecado. Então, quando chegasse o dia 22 de outubro de 1844, duas coisas deveriam acontecer. Uma no céu e uma na terra. O que iria acontecer no céu? Uma nova fase da obra de Cristo no santuário celestial. E o que aconteceria na terra? Surgiria a igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas que por mais de 12 séculos o anticristo havia colocado por terra. Então a data de 22 de outubro de 1844, ela é especial na Bíblia. Primeiro, porque no céu Cristo dá início a uma nova fase de ministração. Vocês vão entender isso agora. Segundo, porque a igreja remanescente tem que surgir. Vamos então para o primeiro tópico. Você se lembra que o santuário terrestre tinha 2 compartimentos? O lugar santo era o primeiro compartimento, onde haviam 3 móveis. A mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro com 7 lâmpadas. Aqui entrava o sacerdote, todos os dias, para fazer expiação pelo pecado. Já no local santíssimo, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. E aí no local santíssimo estava a Arca da Aliança, e dentro da arca as tábuas com os 10 mandamentos. Em João 1,29, João Batista disse que Cristo, através de sua morte, ele prefigurou, ou os cordeiros prefiguravam a morte dele. Então, ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado por todos nós. Em que dia da semana Cristo foi crucificado? Sexta. No domingo pela manhã, ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, para onde ele foi? Para o céu. Mas para onde ele foi no céu? Ele foi para o santuário, porque diz aqui Hebreus 8, nós lemos o texto,
ele foi para a destra de Deus. E lá no santuário, o que Jesus começou a fazer? A obra que fazia o sacerdote, mediação. Então, do ano 31, que é quando Cristo morre e é assunto aos céus, até o ano 1844, Jesus ministrava no santuário celestial como nosso sacerdote. Mas no dia 22 de outubro de 1844, até hoje, Jesus ministra como o quê? Sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote só entrava em cena no dia do juízo. E se a purificação do santuário representa o dia do juízo, então aí Jesus começa a ministrar como sumo sacerdote. Isso quer dizer que o juízo de Deus começou no dia 22 de outubro de 1844. O primeiro tópico, então, Jesus deixa a função de sacerdote e começa a função de sumo sacerdote. Mas há um outro ponto que aconteceria em 1844. Apocalipse, vamos primeiro ao capítulo 15, apenas para confirmar o que eu acabei de dizer para você. Olha os versículos 5 em diante. Depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o quê? E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem o quê? Jesus sairá do santuário, a fumaça cobre o santuário. Ninguém pode permanecer no santuário, nem entrar nele, até que as 7 pragas sejam derramadas sobre a terra. Esse texto está descrevendo o fim do ministério de Cristo no santuário. Quando será isso? Nós veremos na semana que vem mais detalhes sobre isso. Quando será que Jesus deixará o santuário? A profecia nos dá pistas desse evento. Mas um segundo evento é que surgiria a igreja remanescente restaurando as verdades bíblicas. E a mensagem desta igreja remanescente, que ela deveria pregar, está basicamente em Apocalipse 14, 6 a 12, que nós iremos ler depois da pergunta do Leonardo. Pastor, só é uma dúvida que surgiu na minha cabeça aqui, uma curiosidade também. Com relação ao tabernáculo que a gente lê aqui da eternidade, na eternidade, que é estabelecido aqui dentro da palavra na eternidade, nós não poderíamos interpretar como fatos simbólicos para expressar alguma coisa que fosse acontecer na eternidade de maneira similar ao que aconteceu aqui, mas que não fosse exatamente um santuário construído em si, que fosse uma simbologia de alguma coisa que fosse acontecer no céu. Eu concordo com você que deve haver um tipo de simbolismos, porque eu não posso pensar no céu em termos terrestres. O santuário terrestre era uma cópia do celestial, mas eu não creio que no santuário celestial há 2 compartimentos onde Cristo pudesse ficar neste como sacerdote e não pudesse romper o véu daquele compartimento enquanto não chegasse 1844. Não há um lugar no céu onde Cristo não possa estar. É claro que o santuário celestial é algo extraordinário, porque é o trono de Deus. Aí está o trono de Deus. É do santuário que ele governa todo mundo. Agora, o que a Bíblia faz é apresentar para nós alguma forma que nos torna didático o aprendizado. É claro que é muito superior a tudo que eu puder descrever. Então, o que eu tenho na Bíblia é uma pálida ideia do que acontece no céu. Mas é isso que eu tenho. Mas acontece de fato, é real, porque Cristo está lá e Cristo é real. Na terra, em 1844, surgiria a igreja remanescente. Olhe agora para Apocalipse 14, 12 em diante. Aqui estão 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens resumem numa síntese
a mensagem da igreja remanescente. Quênia, por que as igrejas não estão pregando essa mensagem? Porque a igreja remanescente, ela surgiria apenas em 1844 e no dia 22 de outubro. Olha o que essa igreja deve pregar. Apocalipse 14, 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu. Qual é a primeira mensagem que essa igreja tem que pregar? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada o quê? A hora do seu juízo. E nós estamos estudando a profecia que aponta o dia 22 de outubro de 1844 como o dia do início do juízo no santuário celestial. Essa é a primeira mensagem da igreja. Estamos vivendo o grande juízo. Tudo que eu fizer, eu darei conta no tribunal divino. O primeiro anjo continua. Depois de falar do juízo, ele acrescenta: adorai. Quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu pergunto para vocês, da onde o anjo está tirando esse texto? Você que está em casa. O primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 7, ele está nos convidando a adorar o Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Da onde o anjo está tirando essa expressão? Não veio à memória de vocês? De um mandamento da lei. Qual mandamento da lei apresenta a Deus como Criador? O sábado. O que diz Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? O mandamento diz: porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que esse anjo está dizendo aqui? Adorem a Deus, não adorem o anticristo, não adorem a besta. O juízo começou, adorem a Deus. E em que dia Deus quer ser adorado? No dia que Ele criou para ser adorado, no sábado. Esta é a primeira mensagem do anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. Olha o segundo anjo, verso 8. Seguiu-se a esse outro anjo, o segundo dizendo em grande voz: caiu o quê? A grande Babilônia. Lembra do capítulo 5 de Daniel, a queda de Babilônia? Lembra que nós fizemos um paralelo com Apocalipse 13? Aí está a Babilônia, essa confusão religiosa. Como que esse anjo, como que a igreja remanescente anuncia a queda de Babilônia? Preste atenção. Exaltando a verdade de Deus. Porque quando a igreja exalta a verdade, o erro cai por terra. Babilônia não está embebedando as nações com o vinho da sua prostituição? O que é esse vinho no Apocalipse? Esse vinho são falsas doutrinas, com as quais a prostituta engana as pessoas, ludibria as pessoas. E a igreja remanescente, que teria que surgir no dia 22 de outubro de 1844, ela tem que exaltar a palavra de Deus, porque quando toda a verdade for exaltada, o erro cai por terra. A alma é mortal, a imortalidade é uma mentira. O sábado é o dia certo de ser guardado, o domingo é uma mentira. Você está entendendo a seriedade dessa mensagem? Terceiro anjo, a partir do versículo 9. Seguiu-se esses o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se alguém adora a besta. Você percebe que enquanto o primeiro anjo nos convida a adorar a Deus, o terceiro nos adverte de adorar a besta? O grande conflito entre o bem e o mal, descrito no livro de Daniel, ele vai terminar com o tema da adoração. Quem é que você adora? E eu tenho que responder mais uma pergunta agora. Pastor, qual foi a igreja que surgiu no dia 22 de outubro de 1844? Eu não posso responder. A Bíblia tem que responder. Abra sua Bíblia. Apocalipse 10. Você que está em casa nos acompanhando. Qual foi a igreja que surgiu no dia 22 de outubro de 1844, como cumprimento da profecia bíblica? João, o vidente de Pátimos, ele vai responder em Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 10. Assim escreveu João: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou o quê? Amargo. Sabe o que é esse livrinho que João recebeu a ordem de comer? É o livro do profeta Daniel. E qual é a mensagem que Daniel apresenta no capítulo 8, 14? Haverá a purificação de um santuário. Pois bem, alguns anos antes de 1844, alguns começaram a estudar o livro de Daniel, principalmente um batista chamado Guilherme Miller. E ao estudar as profecias de Daniel, a profecia que hoje nós estamos estudando, Miller concluiu: a purificação do santuário celestial seria a volta de Cristo. E vários começaram a crer como Miller. Outros estudaram a profecia e finalmente alguém chegou à conclusão de que seria o dia 22 de outubro. Samuel Snow foi o homem que fez essa descoberta. E Miller concordou com Samuel Snow de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs apontava para o dia 22 de outubro de 1844. Eles fizeram os cálculos corretos. Eles acertaram todas as datas. Eles acertaram 457, 408, 27, 31, 34, 1844. Eles acertaram tudo. Mas eles se equivocaram em uma coisa. O livrinho estava doce na boca. Jesus volta em 1844. Glórias a Deus. Vamos deixar esse mundo mal. Vamos para o céu. Esta foi a mensagem doce na boca de João. Mas quando chegou a data, Jesus não voltou. Aí o livrinho doce tornou-se amargo. E por que Jesus não voltou? Porque eles acertaram a data, mas eles erraram o evento. Não era a volta de Cristo, mas a purificação do santuário era o início de uma nova fase do ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, ao final do qual ele voltará à terra para buscar a todos nós. Você entende que o desapontamento de 1844 estava profetizado na Bíblia? Pois bem, esses milleritas, que era um grupo enorme nos Estados Unidos, se dividiram em 3 grupos. A primeira parcela continuou a marcar data para a volta de Cristo, até que desapareceu. O segundo grupo abandonou completamente a fé.
Porque já que eles foram decepcionados, eles não quiseram mais saber de Cristo. E o terceiro grupo fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela recebeu esse nome, igreja, porque é uma comunidade. Adventista, porque crê no breve advento de Cristo. E do sétimo dia, porque repousa no sábado, como Deus havia orientado. Você percebe que a Igreja Adventista não nasceu no vácuo? Ela nasceu de uma profecia bíblica. E quando você vai para Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, identificando a igreja verdadeira, João diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, o dragão é Satanás, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando você vai para Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Deus tem duas igrejas, e isso tem que ficar muito claro para você que está me assistindo. Deus tem duas igrejas, uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível de Cristo, ela surge no momento apontado pela profecia, 22 de outubro de 1844, para restaurar todas as verdades da palavra de Deus, que por séculos o anticristo havia deitado por terra. Mas Deus tem uma igreja invisível, baseada em Atos 17:30, João 10:16, Apocalipse 18:4. Deus tem uma igreja invisível. E sabe quem é essa igreja? São todos os sinceros filhos dele, independente da denominação ou igreja que frequenta, mas que são fiéis a tudo que eles aprendem da palavra de Deus. Aí está o povo de Deus, aí está a igreja invisível. Eu estou falando agora para um católico, para um batista, para um luterano, para um assembleiano, para um membro da Igreja Universal, para um metodista. Se você é sincero naquilo que você sabe da Bíblia, você pertence à igreja de Cristo, à igreja invisível dele. Mas o apelo que o Espírito Santo faz para você agora é: você não quer se juntar à igreja visível de Cristo? Você não quer se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e prega as verdades da palavra dele? Todas elas. Eu vou convidar o Leonardo agora e ele vai cantar para nós uma canção. Deus deu a ele um dom especial. Ele falou para nós desse dom. Nós já o ouvimos cantar. Eu queria, Léo, que você cantasse agora. Mas eu tenho um apelo especial para fazer para vocês agora. Enquanto o Léo cantar, se você quiser tomar a decisão agora de se unir à igreja verdadeira, essa igreja não é perfeita não, ela está cheia de pecadores como eu, está cheia de pecadores, ela tem seus defeitos, porque as pessoas têm defeitos, mas essa igreja tem uma coisa, ela tem uma doutrina pura, estabelecida unicamente na palavra de Deus, e nós não abrimos mão disso. Se você quiser agora tomar a decisão de se unir a essa igreja, em algum momento daqui para frente na sua vida, passar pelo santo batismo, que é a porta de entrada na igreja, ou para quem já foi batizado por imersão, passar por uma profissão de fé, enquanto o Leonardo cantar, você pode ficar de pé. E eu vou orar por você, para que você agora tome a decisão mais importante da sua vida. Léo. Quanto mais eu te conheço, mais eu
quero te servir. Quando falas, obedeço. A bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço. A bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. O que guarda a tua lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, ela eu irei alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mais prossigo. Para Cristo vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Vai se realizar. Fica aqui, Léo. Fica aqui. Você já estava de pé quando você cantou, Léo. A pergunta é para você. Você estava de pé porque cantou, ou você quer agora estar de pé porque você quer tomar uma decisão? O Espírito Santo dando a você a chance agora. Deus deu um dom maravilhoso a você. Você é um jovem que teme a Cristo. O que você quer dizer para Jesus agora? Diga para Ele. Nós queremos ouvir o que você quer dizer. A primeira coisa que eu quero dizer é que, ao longo de toda essa minha caminhada na presença de Deus, esses 22 anos que
que eu tenho servido ao Senhor, uma coisa Deus me ensinou: amar o meu próximo acima de todas as coisas, amar o meu Deus. E esse amor pelo meu Deus me ensinou a amar o meu próximo, independente de circunstâncias, de situações. E hoje o que a gente tem visto nesse mundo é esse amor sendo minado pelo fundamentalismo religioso, né, pela vontade humana. Mas o dia que eu me converti ao Senhor, eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero obedecer a tua voz, eu quero seguir o teu caminho, esse caminho feliz, esse caminho indo para te encontrar. E o que eu quero dizer para o Senhor é o seguinte: dizer para o meu Deus, diante de todos os meus amados irmãos, todos aqueles que me conhecem, que sabem do meu propósito de servir ao Senhor, eu sei que hoje o Senhor, Ele toma na minha mão, Ele toma na sua mão, Ele toma na mão de cada um aqui. Ele nos chama para ir mais além, mais além do fundamentalismo religioso, mais além até mesmo, quem sabe, de manipulações, mais além da nossa razão humana. Eu quero dizer para o Senhor, quero dizer aqui na presença de todos vocês, né, nós já temos nos conhecido esses dias e o Senhor tem nos abençoado tanto com amizade, né? Quero dizer que eu vou continuar servindo a esse Deus maravilhoso e sim, aceitando todas as verdades, tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu tomo posse, eu agarro e seguro para as minhas mãos. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fique em silêncio e comece a orar, pois meu Deus em vosso meio quer falar. Ele fala como quer, Ele usa o